pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho com vocês sobre como fotografar os bebês que ainda não caiu o umbigo. E antes de começar, eu quero pedir para você que curte a fotografia newborn, que quer se especializar na fotografia newborn, se inscrever aqui no nosso canal. Curta a nossa página no Facebook, me siga no Instagram, já se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, que você estará recebendo sempre conteúdos de muito valor de fotografia newborn. Então vamos lá, gente. Eu decidi fazer esse vídeo porque eu tenho recebido muitas perguntas de pessoas que ficam na dúvida se pode ou não fotografar bebês com umbigo. Então vamos lá falar um pouquinho sobre isso. Geralmente, gente, o umbigo do bebê cai entre o 10º e o 21º dia de vida dos bebês. E é após o nascimento, nesse período, que o umbigo começa a secar. E só daí ele entra naquela fase que vai ficando assim mais escuro e depois ele cai. Então, o que acontece é que nesse período que geralmente nós fotografamos os recém-nascidos, né? Entre o 6º dia e o 15º dia de vida. E muitas vezes acontece da gente fotografar o bebê ainda com o umbiguinho. E aí, gente, como fazer nessa hora para poder estar fotografando esse bebê? Podemos sim, gente, estar fotografando os bebês com o umbiguinho. Isso não é um empecilho, mas para a realização dos ensaios com recém-nascidos, existem alguns cuidados higiênicos que devemos tomar na hora de estar procedendo aí no nosso ensaio. E as fotos, gente, ficarão lindíssimas, mesmo com o umbigo, porque o ensaio newborn depende da nossa criatividade como profissional e o umbigo não vai afetar em nada disso na hora do ensaio, não é verdade? A fotografia newborn é uma forma de registrar, de eternizar momentos, guardar as lembranças, e o umbigo faz parte também da beleza dessas lembranças, desse momento tão especial. Então vamos lá agora falar um pouquinho. Geralmente, quando eu recebo um bebezinho que ainda não caiu o umbigo aqui no meu estúdio, eu sempre falo com a mãe que às vezes tem pose que a gente coloca o bebê que pode acontecer do umbiguinho aparecer, mas que ela pode ficar tranquila, porque esse umbigo vai ficar como uma lembrança no futuro de quantos dias o bebê tinha quando ele foi fotografado, e que o umbigo faz parte também dessa recordação. Mas se caso a mãe fala para mim: Mara, eu não quero que esse umbigo apareça, eu não gosto, aí sim eu vou tratar de deixar esse umbiguinho um pouquinho mais escondido. Para conseguir isso, eu sempre uso o wrap. O wrap me ajuda muito nessa hora. E agora você deve também estar se perguntando se é mais difícil fotografar os bebês com o umbigo. E a minha resposta é que é sim, gente. É mais difícil fotografar bebê que está com o umbiguinho. Principalmente quando ele ainda está com aquele clamp, que é aquele grampo no umbigo. Esse clamp, ele torna muito mais difícil a gente posicionar o bebê, principalmente no puff de barriguinha para baixo, na pose da bundinha. Porque quando a gente posiciona o bebê no puff de barriguinha para baixo, pode acontecer daquele grampo ficar pegando na barriguinha do bebê. E aí acontece dele às vezes chorar, reclamar, não querer ficar na pose. Enfim, gente, você tem que tomar esse cuidado. Um cuidado que você tem que ter na hora de posicionar o bebê de barriguinha para baixo é olhar o grampo na hora que você for posicionar esse bebê no puff. Tem que prestar atenção para ver se esse grampo não está encostando, assim, enfiando na barriguinha do bebê. Tente deixar esse grampo sempre mais retinho possível, apoiado somente na barriguinha do bebê, sem ficar ficando. Dessa forma, ele não vai incomodar tanto o bebezinho. Outro detalhe também que você tem que observar na hora de colocar o bebê nas poses é quando você vai fazer a pose de ladinho com o bebê. Aquela pose que você coloca o corpinho do bebê para trás e o rostinho para frente. O bebê vai ficar assim totalmente de lado. Geralmente o umbiguinho aparece nessa hora, e se por acaso você não conseguir tirar esse umbiguinho da foto através do ângulo que você faça, você vai poder estar colocando por cima um wrap também, para poder estar te ajudando a esconder esse umbiguinho e vai estar te ajudando também na composição. E aí você não vai ter que ficar depois lá na pós-produção editando foto para poder tirar o umbigo. Que às vezes a mãe pode ter te pedido para poder não aparecer, e depois na edição você vai ter que ficar lá, né, tentando tirar aquele umbigo com a pós-produção, e isso vai te acarretar mais tempo aí, mais horas de edição. E nessa pose de ladinho, geralmente o umbiguinho ele não incomoda o bebê. Geralmente não tem atrito com a barriguinha do bebê, né? Não encosta tanto na barriguinha. Então já é mais fácil, é mais tranquilo para a gente poder estar conseguindo posicionar o bebê de ladinho quando ele está com o umbigo. E eu vou falar mais um pouquinho de outra pose, que também é mais complicada de fotografar quando o bebê está com o umbigo.
a pose de barriguinha para cima. Essa pose é um pouco mais difícil para a gente conseguir esconder o umbiguinho na hora de fazer a foto. O que eu faço geralmente é usar um wrap também para me ajudar. Nesse momento eu passo o wrap na barriguinha do bebê, por cima do umbiguinho, para poder escondê-lo. E aí depois eu contorno todo o corpinho do bebê, deixando as perninhas, os bracinhos à mostra. Dessa forma eu consigo esconder o umbiguinho e consigo fazer a pose de barriguinha para cima, mostrando todos os detalhes do bebê, sem ter que enrolar ele de casulinho, porque tem mãe que não gosta dos casulinhos, dizem que prefere quando mostra o corpinho do bebê. Então eu prefiro estar fazendo dessa forma. Outra forma que eu consigo fazer também essa pose de barriguinha para cima com o umbiguinho é quando eu já vesti a roupinha no bebê. Geralmente eu faço as fotos com a roupinha no final do ensaio. E neste momento eu posso estar aproveitando para poder voltar o bebê lá no puff e conseguir fazer mais fotos. E aí eu coloco ele na pose de barriguinha para cima, porque a roupinha vai esconder totalmente o umbiguinho. E agora, gente, vamos falar como posicionar o bebê na pose de bracinho no cestinho. Como que eu faço, Mara? Acontece, gente, o mesmo que na pose da bundinha no puff. É a mesma forma. Porque às vezes o umbiguinho pode entrar em atrito com a barriguinha na hora que ele se apoiar no cestinho. Então você deve sempre lembrar desse detalhe, de prestar atenção no umbiguinho antes de posicionar o bebê na pose do bracinho, que é essa pose aqui no cestinho. E, gente, todas as poses que você for colocar o bebê, se acontecer do bebê reclamar, não querer ficar na pose, não fique tentando o tempo todo, porque se ele está reclamando é porque alguma coisa está deixando ele desconfortável. Então, o ideal é que você já passe para outra pose para poder não estar se estressando o seu bebê, tá? Para você poder estar conseguindo otimizar o seu tempo de ensaio aí, porque quanto mais a gente fica ali tentando, mais o bebê fica irritado e mais tempo a gente demora para poder estar conseguindo fotografar o bebê. E fotos com os pais, como que eu faço, Mara? Geralmente, quando o bebê está com umbigo, eu faço a foto do bebê de roupinha e tento colocar ele mais geladinho no colo do pai ou da mãe, para não ter esse problema de ter que posicionar no colo do pai e da mãe, de barriguinha para baixo, e ter atrito do umbigo com a barriguinha e o bebê reclamar. Então eu já aproveito e já coloco ele de ladinho. Faço também fotos com a mãe de deitada no chão, onde o bebê vai estar com a barriguinha para cima. Isso também vai ajudar a não ter esse atrito com a barriga. Enfim, você tem que usar a sua criatividade aí seguindo essas dicas que eu te passei. E todas essas dicas que te passei para bebê que estão assim com o umbigo. E tem também aqueles que estão com aquele grampinho ou clamp. E tem também os bebês que a gente recebe no estúdio ou atende na casa do cliente que não tem o grampo, mas estão com o umbiguinho ainda. Daí fica muito mais fácil, muito mais prático para a gente poder estar fotografando esse bebê. E tem também os bebês que a gente recebe aqui no estúdio ou na casa do cliente que não tem o grampo. Daí fica muito mais prático para a gente poder estar fotografando, porque você vai poder seguir normalmente, porém tem que se preocupar com a estética, que você vai ter que ficar sempre atenta. E agora eu vou falar com vocês também um pouquinho de como cuidar desse umbigo. Mas Mara, por que eu tenho que cuidar do umbigo? Porque às vezes durante um ensaio pode acontecer de sangrar um pouquinho, o umbigo, e às vezes ele ainda não está totalmente seco, pode acontecer de vazar alguma secreção e você tem que cuidar desse umbiguinho durante o ensaio também. Lembrando, gente, que todos os acessórios que você utiliza nos ensaios têm que ser muito bem limpos, bem esterilizados, porque o bebê vai estar em contato total com todos os acessórios durante todo o ensaio, e o umbiguinho também vai estar em contato com todos eles o tempo todo. Então, gente, lave bem as mãos, use álcool em gel antes de iniciar o seu ensaio newborn. Iniciar também o cuidado com o umbigo. E se por um acaso você precisar de cuidar desse umbiguinho na hora do seu ensaio, você poderá usar também um cotonete para limpar. E utilize uma quantidade assim, razoável de álcool para poder estar esterilizando. Esse álcool ajuda a esterilizar o umbigo e ajuda também a secar esse sangramento que pode estar acontecendo nesse momento. Esse sangramento, gente, é totalmente normal, tá?
tá, de acontecer. É porque ainda o coto está perto de cicatrizar. Então você pode ficar tranquila, nada de pânico nessa hora, para poder não passar insegurança para a mãe que você está recebendo aí. Já aconteceu várias vezes do umbigo cair aqui no meu estúdio na hora que eu estava sendo um ensaio na transição de poses do puff. E eu fiquei tranquila, comentei com a mãe que tinha acontecido, tomei cuidados necessários, a mãe achou super bacana que aquele registro ia ficar pro resto da vida, né? No dia do ensaio no bordo aconteceu de cair um umbiguinho. Então manter sempre a calma e tratar assim sempre com naturalidade. E você não precisa ter medo de limpar essa região, porque o bebê não sente dor alguma. O que você não pode é estar deixando esse umbigo do bebê soltando a secreção durante o seu ensaio newborn, tá? Então, com todos esses cuidados e sabendo exatamente como proceder durante o ensaio com os bebês com umbigo, podemos sim fotografar os bebês. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham aprendido a maneira correta de lidar com os bebês com o umbiguinho. E eu te vejo no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o nosso vídeo e deixar aqui também o seu comentário. Um grande abraço e até a próxima!